2003. Agora passo a palavra para o Dr. Edson Garim Porto, advogado, mestre, doutor em Direito pela URGS, professor de Direito Tributário da Unicinos e professor colaborador da ESA, Escola da OAB Rio Grande do Sul. Com a palavra. Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer o gentil convite que me foi feito na pessoa do Dr. Marcel e assim também cumprimento as demais autoridades presentes aqui. É uma satisfação, uma honra muito grande vir aqui debater, especialmente porque esse é um tema que me angustia e me causa bastante interesse acadêmico e profissional há bastante tempo. E aí eu gostaria de colocar aos senhores que fui integrante de uma pesquisa realizada pelo IPEA e CNJ no país todo, no ano de 2010, que resultou num relatório apresentado pelo órgão chamado Custo Unitário da Execução Fiscal no Brasil. Então, os dados coletados aqui na quarta região, muito especialmente no Rio Grande do Sul, foram feitos por mim. Então, talvez eu tenha passado pela jurisdição, pela vara que alguns dos colegas estão aqui. Fui muito bem tratado e coletei uma informação muito rica, que é uma visão bastante abrangente do fenômeno. E esse tema também me interessa porque venho estudando e escrevendo sobre a execução fiscal há algum tempo, uma obra que eu publiquei sem muita pretensão lá nos idos de 2005, ela esgotou logo rapidamente, foi para a segunda edição e agora está na terceira edição, sobre o texto da execução fiscal. E a execução fiscal ela é muito batida e muitos dos atores, dos personagens que atuam com ela, criticam, e talvez a minha provocação aqui, eu gostaria de colocar nesses termos, mais uma provocação para o debate, para que nós possamos discutir ideias, coloca um pouco de questionamento sobre a crítica à lei. Então, não sei se o passador está por aí. Muito obrigado. Eu coloco ali a reflexão, e é interessante que esse fórum seja feito, e agradeço que tenha se chamado um representante aqui da advocacia, porque, por vezes, a gente está analisando o mesmo fenômeno, a gente está olhando para o mesmo problema, só que, dependendo da perspectiva que a gente analisa o fenômeno, a gente vai tirar conclusões diametralmente opostas. E, talvez, essa proposta de colocar aqui em debate e a dinâmica que segue, ela tenha esse aspecto a ser saudado. Então, o que cada um dos lados está enxergando e quais são os efetivos problemas que a gente vai buscar solucionar. Esse é o grande tema. E um dos temas que permeia a discussão sobre a execução fiscal é o custo dela, obviamente, e naquele trabalho que eu havia mencionado se apurou um custo, à época, em torno de R$5.000 a R$7.000 para cada execução fiscal, e aí se embasou, inclusive, a tomada de decisão para o que foi referido aqui na questão do ajuizamento seletivo e evitar o ajuizamento de execuções que nem pelo valor recuperado pagaria o custo de acionamento de toda a máquina. Então, essa é uma decisão, e aí eu gosto de referir que na universidade, a Unicinos ela tem um programa do mestrado profissional, inclusive 2 colegas da magistratura são alunos lá, são excelentes colegas que discutem bastante alguns temas. Nós temos uma abordagem de análise econômica do fenômeno, e é muito gratificante ouvir o Dr. Cristiano, e refiro aqui que eu já admirava o seu trabalho, não lhe conhecia pessoalmente, especialmente suas entrevistas com muita lucidez a respeito desse fenômeno, e me encanta trabalhar com os números, me encanta analisar, porque assim nós temos uma visão do todo e não daquele problema individual ou particularizado, que são as minhas execuções do meu escritório, as minhas execuções da minha vara, onde eu jurisdiciono,
e a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla da realidade. E o problema é que a execução fiscal é o maior litígio no judiciário. E chama a atenção que o maior litígio no judiciário, o maior em volume, ele não tenha sido ocupado, ou tenha sido objeto de preocupação do nosso legislador, especialmente que se dedicou a reformar o sistema processual civil. Então, o Código de Processo Civil, que se chama de novo CPC, ele, para a área que atua com direito tributário, de novo, não tem nada. Então, eu brinco até que o CPC deu um giro de 360 graus. Ele deu uma revolução tão grande que voltou no mesmo ponto e propôs as mesmas soluções para os mesmos problemas. E por que analisar os números faz com que seja diferente a solução? Porque o nosso legislador, e aí é uma crítica que se faz, via de regra, toma as decisões, especialmente quando elaborada a comissão de juristas e que articulou a condução do CPC, baseado muito em posições doutrinárias, convicções ideológicas, mas que, quando se contrastam com os números, não fecham. E qual é a grande questão na execução fiscal e que os números apontam? O quanto mais rápida e expedita ela for, e também eu me refiro isso em relação ao tempo, maior cresce drasticamente o índice de satisfação do crédito. Pois bem, sobre isso, o que o CPC nos traz? Praticamente nada. Então, aí a gente continua tentando resolver as causas e não as consequências. Porque nós não conseguimos, aí nós estamos arrumando problemas para as consequências e não atacando as causas. O relatório, então, das execuções fiscais apresentado, e os números que eu refiro aqui, eles estão tanto nos dados do IPEA quanto do CNJ. O CNJ fez um grande estudo também sobre o levantamento e a taxa de congestionamento das execuções fiscais. Ele apresenta que das execuções fiscais pendentes, aquelas que dizem respeito a tributos representam 39% do índice. E a taxa de congestionamento, ou seja, a não resolutividade dos casos, chega a 91,9%. Então, é um número muito expressivo, é um número grande de demandas que fica congestionado no judiciário e que não tem uma solução, um desfecho. Esse número, depois, ele é estratificado pelo CNJ em termos de esferas do Poder Judiciário. É importante que se diga também, fazer essa análise na 4ª região, especialmente na Justiça Federal. Ele é uma visão parcial, porque, e aqui não é nenhuma rasgação de seda, mas eu, enquanto operador que frequento as outras esferas, vejo o quão mais eficiente é a atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional e também da Magistratura Federal aqui na 4ª região. Então, olhando o Brasil como um todo, talvez a gente, olhando para a 4ª região, não seja a amostra mais perfeita da execução fiscal. E naquele estudo do IPEA foi mostrado um extrato das execuções que foram encerradas no período da amostra selecionada pelo Instituto. E naquele extrato se chegava a um índice de resolução por pagamento, que é a coluna colorida, lá da ponta esquerda, e o pagamento lá inclui-se também outras formas de quitação da execução, mas chama atenção, e talvez isso venha ao encontro da fala do Dr. Cristiano, que um número expressivo de execuções eram encerradas, extintas, baixadas, não pelo pagamento e também não porque houve um bom desfecho da execução. E qual é o bom desfecho da execução? Se nós estamos falando de um crédito, um tributo vinculado à lei estipulada pelo legislador, de modo que, se o tributo é devido, não deveria haver discussão alguma, e aí nós deveríamos ter uma taxa de sucesso próxima de 100%. Se isso é verdade, por que um número tão expressivo de execuções, e aí tem a extinção sem julgamento de mérito, extinção por prescrição e decadência, que é a 3ª coluna,
remissão, e naquele período de 2009 teve um fenômeno que foi uma norma instituída que acabou concedendo perdão para dívidas de até R$10 mil, se não me falha a memória. E os embargos, que é a coluna, é a quinta coluna, e a exceção de pré-executividade, vejam a expressão que isso tem da amostra total. Ela é muito pequena ou, diria, quase inexpressiva. Embargos julgados procedentes favoráveis ao contribuinte e exceções de pré-executividade que foram resolvidas em favor do contribuinte e, portanto, fulminaram a execução. Então, o número do litígio, e entendam litígio no sentido clássico de antagonismo, de posição adversa entre o credor, a União e o fisco, na verdade, ele é baixíssimo. E se nós olharmos o número de execuções que sofrem exceção de pré-executividade, segundo os dados do IPEA, são apenas 4,4% das execuções. Então, é um número muito baixo. Se nós formos tomar a amostra das execuções embargadas, a controvérsia, o litígio, é de 6,5%, sendo que dessa amostra de 6%, apenas 20% é resolvido em favor do contribuinte. Então, do que a gente está falando aqui? De cobrança de crédito público, tributos que não foram pagos, que, na sua grande maioria, eles não são objeto de litígio, em parte porque não é possível, o contribuinte, é muito difícil ter acesso à discussão no âmbito no rito da execução fiscal, mas em parte também porque não há o que discutir. Não há o que discutir. E aí a gente tem a grande massa de execuções que dizem respeito à cobrança efetivamente, trabalho burocrático de cobrança. Então, quando a gente analisa o número da redução da litigiosidade com os procedimentos que foram enunciados, eu diria que o número de litigiosidade percentualmente vai aumentar. Porque se nós diminuirmos o número de execuções, selecionando aquelas que são, digamos, de devedor solvente, vamos chamar assim, se bem entendido o critério da seletividade, aqueles que têm patrimônio. Se formos ajuizar execuções apenas contra estes devedores, o número de embargos percentualmente vai aumentar, porque tendo patrimônio, se houver algum tipo de vício ou discussão, a litigiosidade percentualmente tende a aumentar. A redução do litígio, e aí é a minha provocação aqui, talvez ela passe por algumas medidas, e que eu gosto de saudar aqui a atitude da Procuradoria, que tem sido muito vanguardista em alguns, e corajosa, diga-se de passagem, em algumas decisões que foram tomadas, passa por uma mudança de paradigma, e acredito que o CNJ tenha dado esse start ao editar a resolução, a portaria número 22 de 2016, que propôs uma governança diferenciada. E algumas medidas foram enunciadas, creio que os colegas todos tenham conhecimentos a respeito desse provimento, mas eu chamaria a atenção de aqui, dentro do espaço que eu quero seguir à risca, que me foi concedido. Eu chamaria a atenção de uma medida que é a busca, a tentativa de se buscar a conciliação. E eu tenho defendido isso com bastante frequência nos fóruns em que sou chamado para conversar, porque eu chamo que o problema da conciliação da transação em matéria tributária é um verdadeiro tabu. É um tabu porque, buscando a origem etimológica da palavra, lá dos polinésios, era algo que era interditado pelos deuses. Então, para os polinésios, olha, isso não pode falar porque é algo sagrado. E, para nós, a discussão também dessa forma alternativa de solução dos conflitos é considerado um tabu em matéria tributária. E por uma variedade enorme de pré-juízos, preconceitos, que, na minha modesta opinião, não se confirmam. Primeiro deles, não há norma, não há autorização. Nós temos regra expressa no CTN desde 66.
existe norma autorizando a conciliação, especialmente na área do direito público, tanto no CPC quanto na lei de mediação que foi estabelecida. Um outro tabu e um outro preconceito é que isso daria margem para uma série de arbitrariedades ou até mesmo desvios ou algumas ilicitudes. Eu volto e reafirmo que este não é um problema, na sua grande maioria, e quando a gente pega o extrato, de novo, trabalhando com os números, as questões de desvios, comportamentos inadequados, de qualquer que sejam os atores, magistratura, procuradores, advogados, ele está na margem dos casos. Se nós pegarmos todos os conflitos submetidos ao judiciário, aqueles doentes, aqueles casos que encontram problemas graves e que devem ser apurados esses problemas, eles são marginais do ponto de vista estatístico. E aí, por causa do problema marginal, que existem alguns casos de desvio comportamental, nós não tratamos desse assunto, e a solução que está sendo encaminhada, e que, com relação a isso, eu coloco um ponto aqui de discordância na condução do problema, já que eu não tenho condições de executar todos, vou executar os melhores e abro mão dos outros. E eu prefiro ficar com 0 a recuperar algo. Então, infelizmente, essa solução ela é, do ponto de vista econômico, eficiente, porque, efetivamente, não há servidores suficientes para tratar, e esse é um dado que é insofismável, não há discussão a respeito disso. A massa de créditos a serem recuperados e o número de servidores é incompatível, então não há condições de cobrar tudo. A solução para ser mais eficiente é cobrar de alguns. Quando, na verdade, o número que apareceu ali e que me chama bastante atenção é o número de valores recuperados por meio de, eu chamaria de conciliação, que é uma conciliação fixada pelo legislador. O legislador estabeleceu as condições para aderir ao regime e, uma vez cumpridas aquelas condições, o contribuinte que se encaixa naquele regime, ele entrega aos cofres públicos recursos ao custo praticamente 0 de recuperação. Então, vendo os números, eu acho que aquele gráfico que foi apresentado, ele é muito, demonstra com muita clareza o que eu quero pontuar. O custo para cobrar é alto, não há servidores suficientes, essa é uma realidade contingencial. Solução, não cobramos de alguns. Solução alternativa, e é essa a provocação, por que não estabelecer critérios para que sejam concedidos, então, condições para o pagamento e se cobre com um baixo custo ou um menor custo? A questão, então, que é o tema central, diz respeito sobre o chamado ajuizamento seletivo. E o selecionar, e eu vou dizer que dentro desse cenário que está posto nas condições atuais, é uma decisão sábia, e parabenizo a coragem de ter tomado essa decisão da Procuradoria, porque pelo menos se está recuperando boa parte dos créditos. Mas, e aí, esse é um debate que pode continuar, eu gostaria de conhecer um pouco mais os critérios, porque um outro dado, e esse é o último aspecto que eu vou pontuar lá, nas minhas apresentações, é o uso intensivo da tecnologia que, nesse aspecto, Receita Federal, Procuradoria, são bastante exitosas. É elogiado por todos, inclusive outras administrações tributárias do mundo, o sistema que a Receita Federal possui tecnológico, a Procuradoria da Fazenda Nacional está caminhando também nesse sentido. E esse, na minha visão, é o caminho, o uso intensivo da tecnologia e da inteligência artificial. Quando se fala no robô Watson, que é o medo dos advogados hoje em dia, a Receita Federal já tem o auditor, o Watson, há muito tempo. E ele faz as autuações e cobra com bastante assertividade. Então, gostaria de entender um pouco melhor os critérios, mas o que está na lei, o que está disposto pelo legislador, me parece, claro, que a seletividade vai se dar com base na
capacidade de pagamento do devedor. Bom, esse é o melhor critério, coloco isso à discussão. A capacidade significa que esse crédito é bom. A avaliação sobre o crédito e o rating que foi estabelecido, categorizando de A a D, diz respeito à capacidade de solvência, mas significa que esse é um crédito bom? Significa que esse crédito é um crédito que está livre de qualquer discussão? Ou a gente está falando das grandes controvérsias que vão ser objeto dos próximos painéis aqui deste evento? Se a gente for pegar aqueles temas que são altamente controvertidos e que não há pacificação sobre a solução deles, eu não diria que são créditos bons. E se está gastando uma energia muito grande para cobrar um crédito que, ao final da discussão do litígio, vai ser zero o recurso retornado aos cofres públicos. E o problema que eu coloco do ajuizamento seletivo, que é algo muito caro a nós, lá do nosso programa, que estuda análise econômica, é o chamado risco moral. O risco moral, e aí entendendo o cidadão, entendendo as pessoas como agentes econômicos racionais. As pessoas tomam decisões baseado naquilo que é mais vantajoso para si. Qual é o risco que vai se instalar? Bom, então quer dizer que a orientação é não ter patrimônio. Se eu não tiver patrimônio, então eu não sou cobrado. Já estou imaginando, antevendo algumas estratégias de ocultação de patrimônio, que os senhores aqui devem conhecer algumas bastante famosas e conhecidas, para que aquele devedor entre no critério de não seletividade e fique excluído da cobrança. Essa sinalização que eu considero prejudicial. A sinalização de que é possível se furtar ao pagamento desde que eu não tenha condições de pagar. Quando, na verdade, a intensificação dos procedimentos, e eu acho que esses devem ser muito bem saudados, de cobrança prévia, de constrição do patrimônio, de assegurar que o crédito que foi constituído hoje não espere 5 anos para ser cobrado, o crédito que foi, o fato gerador que foi praticado hoje, não se espere 5 anos para verificar se houve prática de irregularidade. E aí eu coloco aqui a lista que eu tirei, inclusive fui fazer a checagem hoje, no site da Procuradoria da Fazenda Nacional, eu tirei o extrato dos maiores devedores. Então, a dívida, o cadastro lá aponta os maiores devedores do Brasil, segundo o banco de dados da PGFN, e nas 2 primeiras posições, e os colegas me corrijam se eu estiver errado, nós temos 2 empresas ali, são os 2 maiores devedores, que são estruturas societárias da antiga Parmalat. A gente tem na lista ali também a VASP, a Varig, tem uma série de outras empresas. A terceira, se eu não me engano, também é totalmente insolvente. Então, a pergunta é, por que se chegou a este quadro? E o problema era o rito da execução fiscal, ou será que não se atentou para algumas estratégias que estavam sendo adotadas, de esvaziamento do patrimônio, que foram adotadas por aqueles contribuintes lá? E eu lamento aqui o número, depois eu deixo à disposição esses slides com os dados mais precisos, mas eu acho que o número não vai aparecer, mas eu trouxe aqui o índice do relatório do Banco Mundial, do relatório do Doing Business, onde compara o índice de recuperação de crédito, e aqui é um índice geral, não estou falando só de tributário, só de créditos tributários, estou falando do índice geral, onde compara regiões do planeta, e no slide seguinte tem o índice de recuperação de crédito no Brasil. Então, qual é a conclusão da comparação desses dois dados? Nós temos uma atitude leniente, e aí eu falo nós, enquanto cidadãos, todos, não estou fazendo uma crítica à Procuradoria, à magistratura, ou a setores específicos, com relação aos devedores. E a gente tem um índice de recuperação muito baixo. E eu trago esses números para não partidarizar ou particularizar aqui a discussão, falando do crédito da União.
eu estou falando de todos os créditos. Há uma dificuldade muito grande de satisfação dos créditos, e todos, me refiro a todos, e isso gera aquele comportamento não desejado que eu mencionei antes, do moral hazard. Há uma conduta dos agentes econômicos de dizer, olha, na verdade não é tão importante pagar, porque depois eu discuto no judiciário, eu eternizo conflitos e a gente vai levando assim, e a baixa recuperação de créditos como um todo é um dado brasileiro, é um dado que nos envergonha. O Brasil fica muito atrás de todos os países no índice de recuperação de todos os créditos. E aí, se nós fôssemos estender a discussão para a recuperação fiscal, então, a recuperação judicial seria um problema ainda maior. Então, coloquei aqui uma série de dados e informações e a gente reflete um pouco, então, quais são as causas. Por que temos um baixo índice de recuperação? Por que nós temos um estoque tão grande de dívida que não se consegue satisfazer? São perguntas que eu coloco para a nossa reflexão. Teria um espaço para um outro debate que eu não quero estender aqui, mas efetivamente é algo que eu acho que é consenso. Nós temos um sistema tributário doente, e porque ele não é sadio, a cobrança e as bases tributárias acabam gerando créditos tributários que depois, a única forma para resolver isso é por meio de sucessivos regimes de parcelamento e de acordo com o contribuinte. Então, eu colocaria ali uma das causas do problema, e solucionar a causa já diminuiria bastante os problemas lá na ponta, né, na cobrança, na execução fiscal. Mas, sem dúvida nenhuma, as adoções de algumas estratégias devem ser saudadas. E é corajosa a tentativa, e eu volto a dizer que é importante nós discutirmos isso. Métodos alternativos de resolução do conflito devem ser pensados. A gente sabe que, do jeito que foi feito de 80 a 6.830, de 80 para cá, ele não respondeu adequadamente. Então, pensar em alternativas é o que nos deve nos mover hoje em dia. E a adoção do protesto, no início muito criticado por parcela da comunidade científica, depois do julgamento do STF, reconhecendo a constitucionalidade, eu acho que não há mais discussão a respeito disso, tem revelado um meio eficiente, porque tem um custo baixo e um retorno bastante alto. Agora, a questão da averbação pré-executória, e que também eu coloco ali adiante, que diz respeito ao procedimento administrativo de apuração de responsabilidade, é uma medida se tivéssemos adotado a medida antecedente. Qual é a medida antecedente? Valorizar o processo administrativo e qualificar o processo administrativo. Porque ali nós teríamos uma confiança da comunidade de que ali é o fórum adequado, e digo como operador, eu considero muito técnica as decisões tomadas pelos órgãos administrativos, mas por uma série de razões, o jurisdicionado não confia no administrativo. Então, melhorando o administrativo, dando confiança de que as questões serão resolvidas com atenção e com a dedicação necessária, esta estratégia pode ser, depois da primeira medida tomada, pode ser uma estratégia muito interessante. O regime diferenciado de cobrança deve ser enaltecido também. Eu considero que estabelecer estratégias dentro do dado contingencial que nós temos hoje, limitação orçamentária e de recursos humanos, é algo que agrega eficiência na cobrança. A portaria da PGFN estabeleceu o chamado limite prudencial pelo Dr. Cristiano, e esse limite prudencial pode ser um sinal, dentro daquela alerta que eu fiz do moral hazard, perigoso. Me preocupa isso, enquanto cidadão que não está vendo a cobrança de alguns créditos, deveria-se buscar uma alternativa para cobrar esses créditos que estão fora do radar. E
Coloquei ali também, de novo, o fortalecimento do processo administrativo, fortalecendo o administrativo, as medidas administrativas de cobrança vão diminuir significativamente a litigiosidade. Porque o que nós temos hoje é a duplicidade de debate. Se discute no administrativo durante 5, 6 anos, em todos os níveis e graus de jurisdição administrativa, e volta o debate ao estaca zero para o judiciário, que reaprecia tudo novamente. Então, essa é uma sugestão. A adoção de limites para o ajuizamento e também a autorização para que determinadas matérias e determinadas questões que já se encontram pacificadas não sejam controvertidas pela Procuradoria também, sem dúvida alguma, deve ser saudado. Então, eu refiro isso aqui de público. E essa é uma medida que efetivamente reduz a litigiosidade. Não faz sentido nenhum se estabelecer um contencioso sobre uma matéria que já foi pacificada, e esse talvez seja uma contribuição importante do CPC. A utilização dos precedentes e a aplicação de precedentes em casos que são efetivamente idênticos, porque a gente está falando de matéria exclusivamente de direito, é uma forma de solucionar. Então, nesses dispositivos que eu refiro ali, eles são utilizados e devem ser saudados. E, por fim, o procedimento de apuração de responsabilidade, eu brinco com a imagem ali de colocar a carroça na frente dos bois ou do cavalo. Acho que, sim, é uma forma de se abreviar a discussão, só que hoje o jurisdicionado ele tem uma desconfiança do administrativo, porque tem problemas para resolver os conflitos no administrativo, e aí, ao mesmo tempo, quando eu vou para o judiciário, o espectro de cognição no judiciário é muito pequeno. São poucas as demandas em que o contribuinte pode se defender e dialogar. Quando se instaurou a possibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prontamente já saíram pronunciamentos e admito que essa é a orientação que vai se confirmar, de não se aplicar o incidente na execução fiscal, lamentavelmente, minha opinião. Se não se pode discutir no âmbito administrativo e nos dados que eu apresentei inicialmente, se viu que o número de casos em que há controvérsia, litígio, ele é pequeno, tomando o número global, por que o medo de se estabelecer a discussão no judiciário? Por que fazer administrativamente? Então, por isso que eu coloquei a imagem dizendo, primeiro, a medida inicial, fortalecer, aprimorar a discussão no âmbito administrativo, talvez no futuro até limitar o âmbito de cognição e debate no judiciário, depois de fortalecido o processo administrativo, para daí, num segundo momento, livrar do judiciário essas discussões, porque efetivamente não haveria necessidade de se duplicar a controvérsia e o litígio. E, por fim, a última provocação aqui, que eu considero que, nesse caminho, as iniciativas são muito exitosas e merecem elogios, a utilização da tecnologia. Então, nós já temos tecnologia disponível no mundo, e, em parte dela, já está apropriada pelos órgãos da administração pública, mas o uso da tecnologia facilita drasticamente o trabalho dos operadores, e a gente tem que ver isso como um aliado, como uma forma de facilitar o trabalho de todos, e não como uma ameaça. E eu acho que, nesse sentido, as estratégias estão sendo bem adotadas. Sistemas de verificação do crédito, análise, possibilidade, probabilidade de sucesso, fazer o cruzamento de dados da base de dados que dispõe a Procuradoria e a Receita Federal é uma grande estratégia, e, sem dúvida nenhuma, ampliar e qualificar isso é uma boa iniciativa. Então, dentro do tempo que me foi destinado, eu tentei colocar algumas provocações e fico à disposição dos senhores para eventuais questionamentos na sequência. Muito obrigado.